Olá, meus irmãos, graça e paz. É uma satisfação poder chegar até você através desse vídeo. Eu sou o pastor Jonathan da Silva e seja muito bem-vindo ao Minuto Esperança. Nesse vídeo, bem breve, eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. É um princípio chave, elementar, fundamental para a vida de todo cristão que leva Jesus a sério. E esse vídeo, nessa mensagem, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre uma vida de oração. Observe bem as palavras que nós vamos ler agora no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. O texto nos diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou os discípulos dele. A oração, queridos, portanto, de fato, é algo essencial, fundamental na vida de todo cristão que leva Jesus a sério. E eu tenho certeza que você é alguém que leva Jesus a sério e que quer ter um relacionamento muito mais profundo com Jesus. Aqui no texto que nós lemos, no texto que nós vamos acompanhar, Jesus, ele é surpreendido pelos discípulos que, tendo visto Jesus fazer tantos milagres, curas, prodígios, coisas extraordinárias e ensinar de uma maneira poderosa e graciosa, esses discípulos ficaram tão impactados que eles começaram então a perceber o que fazia, qual era o segredo de Jesus. E eles viram que Jesus tinha na sua rotina, na sua cultura, a oração como algo fundamental. E eles então chegam para Jesus e pedem: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, assim como João também ensinou seus discípulos a orar. A oração, querido, de fato, ela não é um apêndice, ela não é algo anexo à vida cristã. A oração, de fato, é algo essencial na vida de todo cristão. É fundamental na vida de todo cristão. Edvar Baldes, ele diz em um dos seus livros, ele diz que quem ora verdadeiramente tem sucesso. E um homem que tem sucesso em tudo, mas é um fracasso em oração, ele é um fracasso em tudo. Em outras palavras, ele está dizendo de maneira muito contundente: só há sucesso através da oração. A oração, de fato, querido, ela faz realmente com que todas as coisas fluam. Os discípulos, eles perceberam isso. Eles olharam para Jesus e eles viram que a grande razão, um dos motivos pelas quais Jesus fluía com tanto poder, com tanta graça, com tanta virtude, com tanta eficácia, certamente é porque Jesus, ele orava. E Jesus, ele deixou isso muito claro. Certo dia, Jesus está descendo do monte e havia uma circunstância impossível que os discípulos não conseguiram resolver. As multidões estavam inquietas, um pai chega desesperado e muito aborrecido, porque os discípulos não conseguiram atender o seu problema, resolver a sua demanda, a sua necessidade. E então Jesus olha para todos ali presentes e diz que a razão por que eles não conseguiram resolver aquele problema, que era expulsar o demônio e fazer com que aquele rapaz fosse liberto, era porque eles precisavam orar mais. A vida de oração deles precisava ter mais qualidade. A vida de oração deles precisava ser mais consistente. Certamente, queridos, a nossa vida de oração, a sua vida de oração também precisa ser muito mais consistente. Quando nós oramos, sabe, a nossa alma respira. Quando nós oramos, nós conseguimos não necessariamente mudar Deus. Não pense como muitas pessoas pensam e dizem até com as melhores das motivações que a oração move o braço de Deus. Por mais bonita e poética que sejam essas palavras, porém, não é bem assim que funciona. A nossa oração, ela não muda Deus, ela não move Deus, mas sim, a nossa oração nos faz ter acesso à graça de Deus que está disponível a todo aquele que ora, a todo aquele que busca. A oração, ela não vai mudar Deus, mas ela muda a nós. Ela muda o nosso caráter, ela muda a nossa maneira de pensar e ela sim nos faz ter muito mais intimidade com o Senhor. Salomão, quando ele estava concluindo o templo que Deus mandou ele construir, que Deus havia ordenado que fosse construído, quando ele terminou de construir, de consagrar aquele templo, Deus deu uma palavra para ele, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. O Senhor diz assim para Salomão: ouvi a sua oração. Uau! Que palavra é essa? Que palavra! O Senhor olha para Salomão e diz: Salomão,
ouvir a sua oração. O desejo do meu coração é que você tenha uma vida de oração tão saudável, tão consistente, tão profunda, que você também possa ouvir de Deus essa palavra. Ouvir a sua oração. Pode ter certeza, Jesus ele não mente. Em Mateus 6,6 ele diz: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta, que o seu Pai que está em secreto vai lhe ouvir e ele vai lhe recompensar. Pode ter certeza, querido, Deus ele ouve a oração. E há maneiras muito práticas de você crescer em oração. Primeiro, é você realmente se dedicar a orar. Segundo, busque conhecer mais a palavra de Deus. Terceiro lugar, é uma chave muito específica. Busque andar, conviver, se relacionar com gente que ora. Quanto mais perto você estiver de pessoas que oram, pode ter certeza, você vai ser contagiado por esse fogo. Que o Senhor te abençoe e creia, oração funciona, porque Deus ele ouve as orações.